Olá, gente, boa noite. Professor Felipe Ferraz Merino, advogado, professor de Direito e Processo do Trabalho, doutorando na área de Direito Internacional do Trabalho, com mestrado em Direito. Venho aqui novamente enfrentar um tema com vocês, um tema polêmico. Eu venho recebido muitas perguntas, muitas pessoas vêm questionar essas dúvidas com relação às relações de trabalho nesse período, muitas demissões, muitas empresas fechando, ninguém sabendo o que vai acontecer sem uma resposta sólida. Então eu venho trazer aqui para vocês esclarecimentos formais dentro da legislação e dentro dos projetos da proposta que foi aprovada na Câmara e provavelmente vai ser aprovada segunda-feira no Senado com relação às medidas trabalhistas. Em primeiro lugar, as pessoas perguntam, as empresas podem demitir? Podem demitir, as empresas não estão proibidas de demitir, é possível que se faça a demissão nesse período. Tá? Primeira pergunta. Segunda pergunta, com relação à compensação de jornada, as empresas podem fazer compensação de jornada, podem fazer contratos com os empregados, né? São, na verdade, um aditivo ao contrato, em comum acordo empregado-empregador, para fazer compensação de jornada. O empregador, né, nesse momento que precisa fechar, né, e vai pagar o salário do empregado, e ao mesmo tempo vai precisar aumentar a sua linha de produção depois. Então é regular que se faça uma compensação de jornada posterior a essa crise, né? É claro que a Constituição Federal diz que acordos e convenções coletivas é que tem o poder de fazer essas negociações com esse tipo de negociação de jornada, de banco de horas, de fechar a empresa e compensar depois, mas tem muitas empresas que têm feito isso diretamente com os empregados. Não é o ideal, mas a reforma trabalhista, pela lei, permitiu que isso fosse feito entre empregado e empregador, e nós temos que ter uma certa flexibilidade com o empregador nesse momento, para que todos consigam superar esse momento difícil, não é? Às vezes, é melhor a gente flexibilizar um pouco para poder manter o emprego, né? Tem muitas pessoas que estão ficando desempregadas nesse período. Com relação à demissão, essa pessoa que vai ser demitida, se ela tiver o tempo, ela vai receber o seguro-desemprego, né, que pode ser de 3 a 5 parcelas, ok? E aí nós temos também aquelas pessoas que estão aí desempregadas ou que foram demitidas recentemente, mas que não têm aí o tempo aí do seguro-desemprego, né? Ou seja, vai ficar sem seguro. O governo antes tinha feito uma proposta para dar um auxílio de R$200 e o governo tinha feito uma medida provisória também dizendo que as empresas podiam suspender os contratos dos empregados sem pagar nada, ou seja, mandar o empregado para casa e não pagar nada. Isso foi revogado pelo governo, tá? Então, essa questão de mandar para casa sem pagar nada foi revogada, esse artigo da medida provisória 927 foi revogado. Sendo revogado, não funciona mais, ou seja, ou a empresa demite, paga todos os direitos e ele recebe seguro, ou a empresa mantém ele pagando o salário nesse tempo que a empresa está fechada. Tem duas opções, tá? Não pode mandar para casa e não pagar salário, isso foi cortado. Também a medida que pagaria 200 por mês também foi cancelada, essa proposta pelo governo federal, e o governo federal decidiu por um auxílio de R$600 por até 3 meses para as pessoas que estão desempregadas, para pessoas que não têm renda nenhuma, não é? Esse auxílio de R$600 por mês, que pode ser pago para até 2 pessoas da família, ou seja, aqui nós vamos ver os critérios, eu vou passar para vocês os critérios, mas se você tem uma família grande, por exemplo, e tem pai e mãe, não é? Então, por exemplo, o pai e a mãe, dependendo da renda e dependendo da necessidade, podem receber. Então, ou seja, pai e mãe podem receber 1.200, 600 cada um. E também tem o caso das mães chefes de família, ou seja, a mãe sozinha, né, que tem um número grande de filhos, está sozinha, e ela não tem como sobreviver, então também tem essa exceção que ela pode receber R$1.200 por mês. Então vai depender do caso, vai depender da família, porque não é assim todo mundo recebendo 600.
todo mundo recebendo os 1.200. É só para quem realmente necessitar, não tiver renda e não tiver nenhuma renda mesmo. Se você estiver recebendo seguro-desemprego, se você está recebendo aposentadoria, se você está recebendo outra renda, você não vai ter direito a esse benefício social, não. Isso é um benefício, um auxílio social do governo. Por quê? Porque nessa crise as pessoas não têm sequer como procurar emprego, não tem como trabalhar, quem trabalha na informalidade, quem é autônomo não tem como produzir. Então o governo vai dar esse benefício para socorrer essas famílias nesse período de crise. Por enquanto, o projeto é para 3 meses, mas pode ser ampliado depois. Eu vou falar aqui para vocês dos critérios, do que vocês precisam para receber. Gente, cliquem ali em inscrever-se, se inscrevam no meu canal para vocês continuarem recebendo uma notícia atualizada aqui. Eu venho sempre publicando vídeos atualizados sobre temas interessantes, importantes e atuais de direito do trabalho. Vamos passar agora para os requisitos, não é? Para você receber esse auxílio, você tem que ser maior de 18 anos, você não pode ter nenhum emprego formal, tá? Você não pode possuir nenhum tipo de benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou programa do governo federal que não seja o Bolsa Família. Porque quem tem Bolsa Família, tá? Segundo o governo federal, dependendo do valor que ele receba, se o valor desse auxílio for maior que o Bolsa Família, ele vai poder optar por esse auxílio por um valor maior ao invés do Bolsa Família. Então, esse é o critério do governo. Então, por exemplo, vamos dizer que você recebe 500 de Bolsa Família e o benefício do governo é 600. Você pode abrir mão do Bolsa Família nesses 3 meses, receber o benefício de 600 e depois voltar para o Bolsa Família. Tá? Ou, se for aquele caso, né, uma mãe sozinha que tem filhos e que não tem renda nenhuma, nesse caso ela pode receber até 1.200. Tá bem? Bom, renda per capita. O que é renda per capita? Renda por cabeça. Não pode ser maior do que meio salário mínimo. Ou seja, meio salário mínimo é 522,50. Então você pega assim, por exemplo, se você tem na sua família 3 pessoas, tá? Tem 3 pessoas na família. E aí, uma das pessoas dessa família tem renda e ganha um salário de R$3.000, por exemplo. Aí você pega 1.000 e divide por 3, vai dar uma renda per capita de R$1.000, ou seja, a renda per capita é superior a 522,50. Essa pessoa não vai ter direito ao benefício. Só vai ter benefício se a renda per capita, ou seja, a renda por cada pessoa, membro da família que mora na mesma casa, for inferior a 522,50. Então, por exemplo, você tem 4 pessoas na família, tá? E faz de conta que só uma pessoa trabalha, dessas 4 pessoas. E essa pessoa ganha salário mínimo. Se você dividir por 4 o salário mínimo, vai dar R$ 211,25. Aí se enquadra, porque a renda per capita é menor, não é? Menor do que o mínimo exigido. Aí essas pessoas podem receber esse auxílio do governo, tá? Então, o cálculo de quem tem direito é quem se enquadra também, além de ter 18 anos, além de não ter emprego formal, além de não ter benefício previdenciário, a renda da família tem que ser inferior a 522,50 a renda per capita. Ou a renda familiar total, tudo que a família recebe, até 3 salários mínimos, ou seja, 3.185. Se a renda da família for superior a 3 salários mínimos, também não vai se enquadrar no benefício. Ou seja, esse benefício assistencial é para pessoas que realmente precisam, pessoas pobres que não têm condições de se manter nesse período. O governo, na verdade, vamos comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, com Europa, com outros países, que deram para cada cidadão mais de um salário, né, o que corresponde ao salário mínimo nosso aqui, vamos dizer, deram aí mais de 800 mil dólares por mês, enfim, para cada cidadão, para passar essa crise. Seria o ideal para a gente, mas a gente tem que entender a realidade também, que o governo não tem esse dinheiro para dar todo mundo. Mesmo se o governo federal quisesse, não teria. Então, o benefício assistencial, ele é para que as pessoas
não passem fome realmente nesse período, para que as famílias tenham um mínimo de renda para se manter nesse período de crise, durante esses meses. É claro que depois nós vamos voltar à normalidade, as pessoas vão voltar a trabalhar, né? As coisas vão se reerguer novamente. Mas, por enquanto, nesse momento, esse benefício é para socorrer essas pessoas que realmente não têm condições, que ganham muito pouco, que não têm renda ou que não têm nada. Tá? Tem um outro critério aqui também, né, que é o seguinte: não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Ou seja, você tem que ver a sua declaração de imposto de renda que foi feita agora, no ano passado, em 2019. Se você teve uma declaração de imposto de renda e ganhou acima de R$ 28.559,70 no ano, você está fora desse benefício também. Você não vai receber. Agora, se você tem mais de uma pessoa na família e a outra pessoa se enquadra, a outra pessoa pode pegar o benefício, não é? Quem pode pegar? Qualquer familiar, pai, mãe, filho, irmão, né? Qualquer familiar que esteja naquele núcleo familiar que se enquadre nesses requisitos. Então, às vezes o pai não se enquadra, mas a mãe se enquadra, às vezes a mãe não se enquadra, mas o filho se enquadra, né? Então tem que verificar esses requisitos aqui, não é? E se enquadrando esses requisitos aqui, nesses requisitos, ele pode solicitar o benefício, tá? A pessoa que se candidata ao benefício ainda tem que se enquadrar em algumas condições, né? E as condições são exercer atividade na condição de microempreendedor individual, então isso é para os microempresários individuais também, tá? Ser contribuinte individual ou facultativo do regime de previdência social, ou seja, aquelas pessoas que contribuem para o INSS, né, de forma facultativa, individual, os autônomos. Ser o trabalhador inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, Cadastro Único, ou ter cumprido o requisito de renda até 20 de março de 2020. Então, esses são os requisitos das pessoas para que consigam, né, esse benefício. A Caixa informou que quem tem conta na Caixa vai ser que nem o FGTS, esse dinheiro vai ser depositado na Caixa, tá? E também vai ser possível você sacar na lotérica. Agora, como é muita gente e aquelas pessoas que não têm conta na Caixa, por exemplo, o governo federal vai criar um calendário de pagamento, ou seja, ainda não saiu o decreto, porque isso aguarda a votação segunda-feira no Senado Federal, ou seja, o Senado Federal deve aprovar isso na segunda, depois vai se fazer um decreto regulamentar das condições e prazo de pagamento, porque não tem prazo. Não se sabe ainda quando o governo vai começar a pagar isso, gente. Então, nós estamos aguardando, espero que isso seja rápido, porque as famílias já estão com necessidade emergencial agora, não dá para esperar isso, né? Então, acredito que semana que vem o governo já deve estar com isso, ali pela terça-feira, depois da aprovação do Senado, com um decreto regulamentar. E aí nós vamos ter o que? As datas de pagamento de quando vai entrar na conta de cada um, né? Para que não haja uma movimentação de todo mundo indo para o banco ao mesmo tempo. É claro, quem tem conta na Caixa vai entrar automaticamente na Caixa. Quem não tem conta na Caixa vai ter que receber nas lotéricas ou nos bancos, e aí vai se fazer aí todo um estudo de datas separadas para não haver aglomeração. Gente, se inscrevam no meu canal ali e cliquem no sininho para receber novos vídeos. Espero que vocês estejam gostando. É uma situação muito difícil que nós estamos enfrentando agora, para todas as famílias. Nós temos que ter solidariedade, ajudar uns aos outros para superar esse período de crise, tá? Como vou requerer o benefício, Felipe? Gente, eu não sei ainda, porque o governo federal ainda não fez o decreto regulamentar. Eu não sei se vai ser pela internet, mas o governo federal disse que vai facilitar o máximo possível os requerimentos de benefício. Provavelmente você pode pedir pelo celular, pelo 135, pela internet. Ele vai facilitar o máximo possível o pagamento desses benefícios, tá? Gente, fico por aqui com o vídeo.
Procuro trazer novas notícias para vocês, assim que sair o decreto regulamentar do governo federal, com todas as condições, prazos e datas, eu trago aqui para vocês essa notícia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço do professor Felipe Ferraz Merino. Continuamos juntos aqui nessa luta. Boa sorte para todos aí com o coronavírus. Espero que a gente supere esse período de quarentena. Vamos aproveitar o máximo para quem pode, produzir em casa, fazer coisas em casa, fazer coisas positivas, não é? Eu estou aqui fazendo teletrabalho, né? Como eu sou advogado, eu consigo fazer trabalho em casa, pelo computador, né? Tem pessoas que não têm essa facilidade, a profissão dela é diferente, né? Mas espero que todos consigam realizar alguma coisa positiva nesse período, porque mantendo a cabeça sempre ocupada com coisas positivas, a gente consegue construir uma sociedade melhor. Um grande abraço do professor Merino.